Irmãos, que Cristo comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis 32, como bem falou o presbítero Amazonas. Livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 1. Eu lerei do verso 1 até o verso número 21. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção e dedicação a leitura da palavra do nosso Deus. Assim está escrito, Gênesis 32, de 1 a 21. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou a aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: Se vieres a um bando e ferir o outro bando, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu senhor Esaú, porque eu o temo, para que não venha de matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo:
Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença? Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos, orar ao Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai. Nós te bendizemos por este dia para ti, separado, dia de estar com o Senhor, dia de estar com o teu povo. Ó Deus, assim como tu, por meio de Cristo, reina no meio do teu povo. E tens, ó Deus, os teus ministros, os teus oficiais, os teus servos que governam o teu povo, também lembramos daqueles que, sob o teu poder, governam esta nação, esta civilização. Senhor, pedimos por eles. Rogamos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia destes homens. Sim, ó Pai, porque para governar nação tão grande é preciso muita sabedoria. Sim, também, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem, como Cristo disse na cruz. São, na grande maioria deles, eles são soberbos, são autoritários, são desumanos, sem afeição, sem misericórdia. Ó Deus, aproveitam inclusive situações como essas de enchente que temos visto, ó Deus, no sul do nosso país, como vimos também na pandemia, para roubar, sem misericórdia alguma. Senhor, tenha compaixão destes homens e mulheres que também têm poder nesta nação. Que o Senhor dos altos céus, pela palavra, faça com que eles, Senhor Deus, noção, assim como Paulo na estrada para Damasco, se apercebeu de como perseguia o teu povo. Assim, ó Deus, eles caiam em si, por assim dizer, ou em ti, e assim, ó Deus, se arrependam dos seus pecados. Desde o presidente desta nação até aqueles cargos municipais. Mas, ó Deus, se assim eles não se prostrarem perante o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Assim, ó Deus, se eles não quiserem beijar o Filho, que a tua ira venha sobre eles, justa ira, para se vingar deles, porque tem feito mal, ó Deus, e muitos deles há anos têm feito mal a esta nação, às cidades. Que o Senhor se vingue deles. E assim, ó Deus, mostre a tua santidade como o Senhor fez com Faraó. Assim nós pedimos, ó Deus. E quanto a nós aqui, ó Deus, fala no nosso coração. Venha, ó Deus, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia sobre o povo da tua aliança, Senhor. Grandes e pequenos. Fala com os adultos, fala com as crianças. Que elas prestem atenção, ó Deus, também, porque o Senhor tem uma mensagem para falar com cada uma delas. Elas são parte do teu povo. Assim nós te pedimos, e em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é maravilhoso como pais receber presente dos filhos, né? As mães recebem, inclusive no dia de hoje, que se comemora o Dia das Mães, os pais também recebem. É maravilhoso não só nessas datas, que são uma vez ao ano, mas quando os nossos pais, quando nossos filhos, eles fazem ali algo e trazem para nós. Mas nem sempre eles são sinceros. Às vezes, a coisa está muito floreada. Às vezes eles estão muito determinados a fazerem alguma coisa de bom para nós. E nós, como pais que já conhecemos a eles, desconfiamos que alguma coisa não está bem. Eles revelam um maior temor à disciplina, às vezes até aos pais, ou aos irmãos mais velhos,
do que temor ao Senhor. O temor que eles têm aos pais ou a qualquer outra pessoa, a um coleguinha, coloca as pessoas no lugar de Deus e faz com que eles não tenham paz, faz com que eles ajam de forma destabanada. O temor que Deus coloca no coração de todo crente, o temor que Deus faz com que cada vez mais cresça no coração do crente, é um temor que gera paz. É um temor que nos liberta. E são esses dois temores que nós vemos aqui nesse texto. E esses dois temores estão no coração de Jacó. Sim, assim como eu e você, muitas vezes, não só as crianças, nós altercamos, nós oscilamos entre um temor e outro. Assim está acontecendo com Jacó. Nós olhamos para esse texto e vemos como Jacó está temendo ao Senhor, porque ele ora a Deus de forma sincera, mas nós também olhamos para esse texto e vemos como Jacó envia presentes. E um, e outro, e mais outras levas de presentes para seu irmão Esaú. Porque ele sabia o que ele havia feito contra seu irmão. Mas ele queria aplacar a ira de seu irmão com presentes, com coisas meramente materiais. Nós vemos os dois temores no coração de Jacó. Por isso o tema do nosso sermão é o temor que gera paz. É o aprendizado que temos aqui. É o tema, o temor que gera paz, e o ensino principal, a proposição desse sermão, uma frase que resume de forma mais completa o ensino desse texto é: confie na proteção de Deus, ao invés de temer os homens. Confie na proteção de Deus, ao invés de temer os homens. E nós veremos esse sermão em 3 pontos. Em primeiro lugar, Deus envia mensageiros a Jacó. Em segundo lugar, Jacó envia mensageiros a Esaú. Em terceiro lugar, Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. São esses os 3 pontos que teremos no nosso sermão. Em primeiro lugar, Deus envia mensageiros a Jacó. Em segundo lugar, Jacó envia mensageiros a Esaú. E em terceiro lugar, Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. Olhe para a sua Bíblia. Começamos no verso de número 1. E aqui nós começamos a ver como Deus envia mensageiros a Jacó. Diz o texto: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Deus envia mensageiros a Jacó. É interessante que após esse texto ele marca, ele começa aqui uma nova página da vida de Jacó. Agora Jacó está para sempre livre de Labão, dos seus enganos, dos seus acordos fraudulentos. E Jacó agora se vira para voltar para a casa de seus pais. E é nesse momento que Deus aparece. Na verdade, Deus envia anjos a Jacó. Deus envia mensageiros a Jacó. Jacó parece que tem então mais uma visão na sua caminhada. Ele teve uma visão lá quando estava saindo da casa de seus pais, indo para a casa de Labão. Vocês lembram disso? Em Gênesis 28. Quando ele então pegou uma pedra, colocou-a como travesseiro, e no sonho ele viu uma escada, por ela anjos de Deus subiam e desciam. E então Jacó disse, quando acordou: esta é a casa de Deus. Chamou a Betel. Ele disse: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Anjos apareceram a Jacó em sonhos, quando ele estava indo
para a casa de Labão, anjos aparecem a Jacó, agora quando ele está retornando da casa de Labão e indo para a casa de seus pais. E Deus então quer mostrar aqui com esses mensageiros, esse exército de anjos que Deus envia, que seja nos céus, seja na terra, Deus então está com Jacó. Deus o protege em todo lugar. No mais alto, Deus envia anjos. No mais baixo, Deus envia anjos. Deus continua mantendo a sua promessa de estar com Jacó, como ele diz em Gênesis 28:15, eu não te desampararei, eu serei contigo, eu serei com a tua descendência. E é por isso então que Deus envia anjos, mensageiros a Jacó. Essa é a forma, irmão, de Deus dizer a Jacó que ele está com ele. Jacó certamente se lembraria daqueles anjos que ele havia visto no sonho. E ele então perceberia em sua alma, Deus está comigo. Deus não me enganou, como Labão enganou Jacó muitas vezes. Deus mantém a sua palavra, diferente de Labão, que muitas vezes enganou Jacó. Por 10 vezes mudou o salário, nós vimos o texto. Meus irmãos, para que Jacó não temesse Esaú, Deus envia anjos para que ele tivesse temor. Todos nós, todo ser humano, foi criado para temer o mais forte dos homens. Aquele que olhamos e dizemos, não tem medo de nada, esse teme. Todos nós, porque isso está na imagem de Deus no homem, na imagodei do homem. Todos nós temos medo, fomos criados assim, isso está em nosso DNA. A questão é, do que nós temos medo? Ou de quem nós temos medo? E para que Jacó temesse apenas a Deus, Deus envia aqueles anjos, aquela visão terrível, e então Jacó vê aquele exército celestial, e ele diz, este é o acampamento de Deus, ou o exército, o batalhão de Deus. O acampamento também significa isso, era uma palavra usada para exércitos acampados. E então, ao ver aquele batalhão, a ter aquela visão tão gloriosa dos céus, daqueles seres, isso iria imprimir na alma de Jacó temor, de que Deus está com ele e de que é a Deus que ele deve temer, o Deus que o alcançou. Para que Jacó não tivesse medo dos homens, Deus envia anjos para que ele então tenha medo, temor, um temor santo, filial, um temor da aliança, um temor do Deus. E então isso geraria paz. E Jacó iria conseguir então andar sem medo. Porém, meus irmãos, o texto continua. Esse temor é impresso no coração de Jacó, sim. Mas, infelizmente, nós vemos aqui que Jacó ainda tem medo de homens. E esse, então, é o nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus envia mensageiros a Jacó. Mas agora, em segundo lugar, Jacó envia mensageiros a Esaú. É isso que está escrito a partir do verso 3, veja, olhe na sua Bíblia. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Jacó envia mensageiros a Esaú. Esse é o nosso segundo ponto. E ele faz isso de forma dupla. Ele envia primeiro uma primeira embaixada, e depois ele envia uma segunda embaixada. E a primeira embaixada leva uma mensagem a Esaú.
o irmão de Jacó. Jacó havia tomado o lugar de seu irmão. Ele havia tomado a bênção de seu irmão. E isso acarretou que então Esaú, aquele a quem Isaque queria abençoar com a bênção, acarretou que Esaú recebesse a antibênção. Ou seja, ele não seria mais o Senhor, ele seria agora o servo. Jacó sabia o que ele havia feito contra seu irmão. Jacó então também sabia que seu irmão queria matá-lo. E então ele envia mensageiros. Mas meus irmãos, algumas coisas mudam no coração de Jacó agora. Ele havia agido como aquele que podia todas as coisas. Ele fez tramóias, ele fez armações, ele tomou a bênção de seu irmão, ele nem se importou com as consequências disso. Mas agora Jacó tem um coração transformado. Veja quantas vezes nesse texto Jacó refere-se a ele mesmo como servo. Ele diz: vocês vão falar assim, o teu servo enviou estas coisas a meu senhor. Jacó havia usurpado a bênção de seu irmão para ser senhor, mas ele se apresenta como servo. Ele mostra mansidão, ele abdica daquilo que ele, de forma errada, havia conseguido com suas próprias mãos. Ele se coloca como servo, abrindo mão daquilo que conseguiu. Isto é mansidão, isto é fruto do Espírito, isto é bem-aventurança. Isto mostra Cristo na vida de Jacó. É uma das bem-aventuranças que vemos no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Abrir mão daquilo que se tem. Foi isso que Cristo fez. Quando ele, sendo Senhor, subsistido em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez homem, assumindo forma de servo. É assim que Jacó se apresenta: o teu servo envia estas coisas. Veja a mudança no coração de Jacó, como ele está temendo ao Senhor. Ele mostra mansidão, mas qual a resposta de Esaú? Nessa primeira embaixada, a embaixada vai, leva a mensagem de Jacó e ela volta e diz no verso 6, fomos a teu irmão, também ele vem de caminho para se encontrar contigo e 400 homens com ele. Meus irmãos, naqueles dias, e nós vemos inclusive depois em primeiro livro de Samuel, verso 22, verso 2, onde está escrito: ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se acharam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se achava chefe deles, se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Era um número aproximado de um batalhão. Então vem a embaixada para trazer a mensagem para Jacó. E as palavras são: teu irmão vem com 400 homens. Era o exército. E na cabeça de Jacó, ele imagina uma cena de homens em marcha vindo contra ele, e Esaú, seu irmão, à frente. O resultado não foi outro, diz o texto, no verso 7, Jacó teve medo e se perturbou. O medo de homens faz com que nós criemos em nossas mentes cenas, situações que não são reais, que nunca existiram. E certamente você já deve ter passado por isso. Por medo do que as pessoas vão pensar de você, você cria narrativas na sua cabeça de que elas estão tramando coisas e coisas, quando nada daquilo era verdade. É isso que Jacó está fazendo aqui. Ele imagina que Esaú está indo contra ele para
aniquilá-lo, para destruí-lo. Não é nada disso. Se Esaú de fato estivesse marchando para matar Jacó, ele teria matado aqueles mensageiros. Ou ele teria dado uma lição para que eles voltassem, como um sinal de que vem Esaú para matar Jacó. Não é isso que acontece. Nada disso. Jacó está delirando no deserto do seu temor de homens. Ele está delirando. Então, Jacó envia uma segunda embaixada. E é isso que vemos a partir do verso 13. Somando aqui os animais, havia mais do que 550 animais enviados. Bois, bodes, cabras, camelas de leite com suas crias. Nós não sabemos exatamente quantas crias. Vacas, jumentos, jumentinhos, 550 animais. Isso é um bom presente para Esaú. Jacó está determinado para aplacar a ira de seu irmão. Jacó quer que Esaú não tenha nem espaço para se lembrar daquilo que ele fez. Jacó quer cercar Esaú de tantos animais para que ele não se lembre daquilo que ele fez contra seu irmão. Ele mostra tanto esforço, tanta dedicação, ele treina, ele separa cada grupo e diz: vocês vão dizer desta maneira para Esaú. Ele está tão preocupado em buscar a paz com seu irmão, inclusive sabendo que seu irmão era um rebelde contra os seus pais. Esaú buscou mulheres de forma rebelde contra Isaque e contra Rebeca. Ainda assim, perceba bem isso, ainda assim, sendo um homem contra Deus, Jacó está determinado a ter paz com Esaú. Mas ele o faz de forma braçal, carnal. Ele quer aplacar a ira de Esaú, que é um pecado, com animais, ainda que seja um grande bando de animais, um grande coletivo de animais. Ele quer aplacar a ira, é isso que está escrito no verso 20, ele pensa: eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Ele quer apaziguar a ira de seu irmão com presentes, com objetos, com animais, e quer fazer com que seu irmão o tenha de forma aceitável em sua presença. E ele quer usar animais para isso. Isso nos lembra, meus irmãos, que todos nós estávamos em inimizade com Deus. E nada, nenhum presente, escute bem isso, nenhum presente que nós pudéssemos dar a Deus, ajuda aos pobres, não mentir, não trair o cônjuge, cuidar bem dos filhos, dá-los bons princípios morais, nenhum destes presentes aplaca a ira de Deus. O único meio de aplacá-la foi um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi a sua morte que fez com que nós estivéssemos de forma aceitável na presença de Deus. Nós aprontamos contra o Senhor. Eclesiastes diz que o Deus fez o homem de forma reta, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós quisemos nos colocar no lugar de Deus. Isso é todo pecado. Querer governar a sua própria vida segundo as suas próprias vontades e não segundo a vontade, o manual daquele que o criou.
é querer se colocar no lugar de Deus e desejar que ele não exista, e desejar que ele morra. Ainda que o homem não se dê conta de que é isso que ele pensa, é isso e não menos que está em seu coração. É por isso que Deus, ele decidiu lançar homens, juntamente com Satanás e seus demônios, no inferno, por causa dos seus pecados. Mas ele providenciou o Cordeiro para aplacar a ira, e todo aquele que crê não verá a face irada, muito mais irada do que a face de Esaú. Não verá, mas verá a face de um pai, não de um juiz, mas de um pai, para recebê-lo. Jacó faz isso porque, de certa forma, ele tinha noção, ainda que incipiente, seminal, de que Deus havia providenciado já um para morrer e aplacar a ira de Deus, mas ele usa um meio material para aplacar a ira de seu irmão. Jacó sabe que Deus matou um animal e cobriu Adão e Eva. E assim a ira de Deus foi aplacada. Adão e Eva quiseram se cobrir e dar um jeito com folhas, isso não resolveu. Até que então Deus matou um animal, cobriu-os, e eles agora estão na presença de Deus. Jacó envia mensageiros a Esaú, este é o nosso segundo ponto. Mas em terceiro lugar, não na ordem dos versos e dos fatos, mas na ordem de estrutura do texto, da narrativa, na ordem de importância, agora nós vemos a oração de Jacó. Sim, porque se você olhar para o texto, de forma proposital, o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, colocou a oração de Jacó bem no meio das tentativas dele. Ele envia a primeira embaixada, e depois ele ora, e depois ele envia a segunda embaixada. E no meio delas, como mais importante, como aquilo que mais pulsava no coração de Jacó, está a sua oração. E esse é o nosso terceiro ponto. Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. Nós vemos que Deus envia mensageiros a Jacó, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acabamos de ver que Jacó envia mensageiros a Esaú. Mas agora, em terceiro lugar, Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. Veja, no verso 9, e orou Jacó. É isso que está escrito. Orou Jacó, Deus de meu pai. Orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. Meus irmãos, Jacó aqui mostra a dependência do Senhor. Ele sabe, como um alcançado pela graça, como aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, preste bem atenção, ele sabe que ele deve depender apenas do Senhor. Deus que já se revelou a ele na sua caminhada, Deus que já apareceu a ele, o Deus de seus pais, ele sabe, ele conhece a este Deus. Ele sabe em seu coração que ele não deve ter medo de ninguém mais, senão do Senhor. Mas aí ele ainda tem a incredulidade em seu coração.
A sua experiência é como a experiência que Paulo revela anos depois em Romanos 7. Bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, este é o que eu faço. Ele ainda tem incredulidade em seu coração, que tenazmente o assedia. Ele sabe que ele é fraco, que teme. E então Jacó nos dá um modelo de oração. A sua oração tem uma exaltação a Deus em primeiro lugar, depois uma confissão de pecado, depois uma súplica e depois uma confiança na promessa. Veja, Jacó exalta a Deus. Ele coloca diante de Deus a aflição no momento que ele tem que obedecer a Deus saindo da casa de Labão. Jacó havia feito um pacto com Labão. Construíram um monumento e então disseram: Jacó, você não passa daqui, é daqui para lá. Labão disse: é daqui para cá. E agora Jacó está indo para seguir o caminho que Deus lhe ordenou, mandou sair da casa de Labão. Mas Jacó sabe que para isso ele terá que lidar com seu irmão. Ele terá que enfrentar a consequência de um pecado de 20 anos atrás. 20 anos. Voltar, Jacó não pode. Ele fez um pacto com Labão. Deus mandou ele ir adiante. E só sobra enfrentar Esaú. Meus irmãos, quando nós enfrentarmos desafios por sermos fiéis a Deus, o único caminho que deve estar diante de nós é obedecer e depender dele. E inclusive experimentar as consequências disso. Não deve estar no coração do crente. Ele não deve cogitar voltar atrás, retroceder, pegar um atalho e desobedecer ao Senhor. E é isso que Jacó tem diante dele. Por ser fiel a Deus, por obedecer a Deus e ter que voltar para a casa de seus pais, Jacó então terá que lidar com a consequência da obediência, enfrentar Esaú. E é por isso que ele ora. E ele começa então exaltando o Deus de seu pai, o Deus da aliança, Senhor, Yahvé, Deus que disse: torna a terra e a tua parentela e te farei bem. Ele exalta o Deus da aliança em primeiro lugar, mas em segundo lugar ele confessa. Ele diz no verso 10, sou indigno das tuas misericórdias. Literalmente significa, eu sou pequeno, eu sou baixinho, diante das tuas misericórdias, eu não mereço, elas são altas demais para mim, elas não são compatíveis comigo. É isso que Jacó está dizendo. Irmãos, como a humilhação de Labão, pelas mãos de Labão, 20 anos de enganação, fizeram bem a Jacó. Aquele soberbo que enganou o pai idoso, que não enxergava direito, enganou o irmão, agora chama Esaú de meu senhor e diz: eu não sou digno. Aquele que agiu como digno da benção, agora está dizendo: Senhor, eu sou indigno. Como a humilhação faz bem a um coração orgulhoso. Jacó agora está se vendo pequeno demais. E ele se vê indigno. A humilhação, meus irmãos, faz bem. Não ela em si, mas o efeito dela. Jacó confessa a sua dignidade, mas em próximo lugar na oração, ele suplica.
Ele suplica que Deus poupe a sua vida e a vida da sua família das mãos de Esaú. Ele coloca uma súplica, Jacó está como que gemendo, ele está apavorado, ele está com medo, e ele faz aquilo que Pedro nos ensina lá na sua primeira carta. Ele lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele sabe que Deus tem cuidado dele. Ele suplica. E em último lugar, na sua oração, ele demonstra confiança na promessa, ele lembra a Deus das suas promessas. Jacó sabia que Deus não havia se esquecido delas. Mas ele traz, é como um filho que diz ao pai: Pai, o Senhor disse que faria isso. E o Senhor disse que não mente. Lembra do que o Senhor prometeu. É isso que Jacó está fazendo. Meus irmãos, Jacó ora pelo sucesso dos mensageiros. Que narrativa que nos ensina tantas coisas. Poderíamos ter aqui muitas aplicações, mas eu quero trazer algumas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, você tem a proteção de Deus? Você tem a proteção de Deus? Não, eu não estou perguntando se você é uma boa pessoa moralmente. Eu estou perguntando se você tem a proteção de Deus. Se você confia apenas nele. Se a sua fé está em Cristo, no seu Filho, na sua obra, no seu amor revelado na cruz, no seu Evangelho. E se essa fé é demonstrada em obediência à sua palavra. É isso que eu estou te perguntando quando eu pergunto: você tem a proteção de Deus? É melhor termos todo o mundo contra nós, como Cristo teve toda a humanidade contra ele. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Como Davi que disse que ainda que homens, cantamos isso, o último canto antes desse sermão, ainda que homens se acampem, ainda que o mundo venha contra mim, os meus lábios não te deixarão para sempre, ei ti de louvo. Você tem a proteção de Deus? Se você não tem essa vida, Deus está, ouça bem isso, é aquilo que de mais importante você pode ouvir na sua vida. Deus está te chamando ao arrependimento. Ele está te dizendo: eu posso ser o seu Deus e te proteger de tudo mais. Confie no meu filho. Se entregue a mim e eu serei o seu Deus. E você, então, fará parte do meu povo. Como veremos, o batismo formaliza essa entrada no meio do povo de Deus. Essa é a primeira aplicação. Em segundo lugar, pais e mães, recorram ao Senhor na hora do medo. Quantos medos assolam o coração de pais e de mães? Doenças que seus filhos podem contrair, desde que são pequenos, de meses. Às vezes até mesmo que quando estão no ventre, se fazem exames, ultrassons, que mostram o funcionamento do coração, o cérebro, até quando eles são maiores. Medos que assolam o coração dos pais, que eles contraiam doenças atrozes, terríveis. Medo da violência. Medo que alguém venha e leve o seu filho embora. Medo que alguém venha e machuque o seu filho e o violente. Medo que os seus filhos não tenham uma boa instrução. E sejam entregues, inclusive, à instrução que está em vigor em nossa sociedade, uma instrução anti-Deus, materialista, que não tem Deus como centro. Medos e medos assolam o coração dos pais. Quais são os teus medos? Como pai e mãe?
lembre-se que nada do que você fizer irá proteger o seu filho pelos seus próprios braços. Se você confia nas suas habilidades, naquilo que você pode fazer como pai, como mãe, essas coisas são nada. Quem protege o seu filho de noite, quando ele dorme? Lembre-se que Cristo aplacou a ira de Deus. E uma vez que aquele que é o Deus dos exércitos, o Deus dos mensageiros enviado a Jacó, então ele pode proteger os seus filhos contra toda a ira, contra tudo aquilo que puder fazer mal, segundo a vontade de Deus. Pai e mãe, entreguem os seus medos a Deus, como Jacó fez. Ele orou. Ele confessou, ele disse: Senhor, eu tenho medo de Esaú. Seja sincero com Deus. Diga a Ele os seus medos. Leve-os até o Senhor. Esse texto também nos ensina que nós, como pais, devemos tratar o medo no coração dos nossos filhos. Há um princípio aqui que nos leva a esse ensino. E, meus irmãos, apenas a vara não irá tratar o medo no coração dos nossos filhos. Apenas palavras de medo só gerarão mais terror no coração dele. Nós precisamos trazer o evangelho para eles. Nós precisamos fazer o que Deus fez com Jacó. Ele colocou-se com todo o seu poder, enviando anjos, mensageiros do poder de Deus. É isso que nós precisamos colocar diante de nossos filhos, para que eles temam ao Senhor. E então eles aprenderão a não ter medo de outras coisas e de outras pessoas. Nós precisamos canalizar o coração deles para ter o medo correto, o medo que traz paz, o medo que não traz tormento. Pais, vocês precisam tratar os medos nos corações de seus filhos. Ensinem que eles temam ao Senhor. Maridos, vocês têm tido humildade de confessar a Deus os seus medos e a algum irmão próximo? Os homens trazem sobre seus ombros grande responsabilidade. Sim, a eles é dada a autoridade no lar, e nisso encontramos o princípio de quem é muito é dado, a muito, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se eles têm maior autoridade no lar, Deus cobra mais deles. E quando então eles exercem essa autoridade, eles sabem que tem que proteger as suas famílias, a sua família, os seus filhos, as suas esposas. Então, medo vem ao coração deles. Não por causa do mandamento de Deus, mas por causa dos seus pecados. Medo, inclusive de que se casem com pessoas que não deveriam. Medo de irem para um lugar que não deveriam. Maridos, vocês precisam buscar a Deus e confessar o medo de vocês. Vocês precisam buscar ajuda, ajuda da palavra de Deus, ajuda de irmãos que possam lhe trazer a boa palavra de Deus e fazer com que vocês enxerguem aquilo que vocês não estão enxergando por causa do medo. Não se tranquem, não se achem autossuficiente, e o homem em específico, as mulheres têm mais facilidade de trazer às outras os seus medos, mas os homens não são assim. Os homens, para que ele coloque para fora alguma debilidade dele, há muito trabalho. Nós precisamos praticar a humildade, como Jacó. Foi humilde, dizendo: Senhor, eu estou com medo. Me ajuda. Temam ao Senhor e busquem então os meios de graça por seus filhos e com seus filhos. É exatamente isso
que todos nós, como pais, seremos lembrados quando estivermos diante do batismo, e especialmente Rafael e Vanessa. Vocês irão prometer orar com seus filhos e por seus filhos, e estar, então, em cada meio de graça com seus filhos e por seus filhos. E eis, então, um grande alívio para o nosso medo, buscar os meios onde encontramos o nosso Deus, os meios de graça. Essa é a segunda e grande aplicação que temos aqui nesse texto. E em terceiro e último lugar, filhos, não sejam manipuladores. Filhos, crianças, prestem bem atenção. Não sejam manipuladores. Não tentem manipular os seus pais. E vocês tentam fazer isso de diversas formas. Como eu disse no último sermão, vocês dizem que estão com fome, com vontade de ir ao banheiro, quando é mentira. Vocês estão mentindo, tentando manipular os seus pais. Querendo fugir da correção. Querendo fugir do caminho correto que agrada o Senhor. Deus está vendo o coração de vocês. E não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não tentem manipular o pai de vocês, e não apenas os pequenos, mas os altos. Os mais velhos também tentam manipular os pais. De diversas formas. Tentando mostrar uma atitude externa que não está em seus corações. Isso é tentar manipular os pais. Temam ao Senhor. Temam a Deus e não a homens. Sejam verdadeiros. Se entreguem a Cristo que aplacou a ira do Pai. Ah, meus irmãos, como esse texto nos ensina a ira. Aliás, o temor que produz paz. Esse é o tema do nosso sermão. O temor que produz paz. O medo que produz paz. O medo e o temor a Deus. Um temor santo. Um medo santo. Que ele seja em nossos corações. Que você leve esta palavra com você em seu coração. E que você então descanse em paz, em meio a qualquer ameaça que lhe venha. Para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, te bendizemos, te exaltamos, como Tu nos ensinas, ó Deus, a humildade, a oração nesse texto, a depender de Ti por meio da oração, por meio de todos os outros meios de graça, a sermos humildes, mansos como o nosso Salvador, aquele que disse a nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ó Senhor, perdoa-nos quando tememos homens. Perdoa-nos quando tememos situações. Isso revela que nós ainda precisamos confiar mais no cuidado do nosso Pai, no Deus da aliança. Isso revela que ainda há incredulidade e desconfiança em nossos corações quanto aos teus cuidados. É como um filho que procura veneno ou alguma coisa ruim no prato que a sua mãe e o seu pai colocou. Como isso ofende o coração de um pai e uma mãe, assim ofendemos o teu coração, Senhor. Quando nós temos medo de qualquer outra coisa. Quando tememos. Perdoa-nos. Ó Senhor, consegue-nos esforçar para dar manutenção no temor do Senhor em nossos corações. E nada nem ninguém seja maior do que o Senhor às nossas vistas. Que o Senhor ensine o coração do teu povo, nos santifique. E salve, ó Deus, aqueles que aqui estão porventura, sem o temor do Senhor em seus corações. E fazem tantas coisas, com medo de tantas coisas, quando deveriam temer apenas o Senhor e ter paz
por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Assim oramos em nome dele. Amém.